mercado cambial já existe há bastante tempo. Os países têm utilizado as suas próprias moedas há várias gerações e tiveram seus próprios pares durante todo esse tempo. O evento mais importante na história dos mercados Forex foi a criação do sistema monetário padrão ouro, que foi introduzido em 1875. Antes desse sistema, as nações participavam na troca de ouro e prata como métodos comuns de pagamento. No entanto, houve um problema com esse sistema. O valor desses metais preciosos era muito afetado pela oferta e procura globais. Por exemplo, se novas reservas de ouro fossem descobertas, o preço do ouro decresceria significativamente, dada a existência de uma oferta superior. O conceito básico por trás do sistema padrão ouro era de que os governos e nações garantiam a conversão da moeda numa quantidade específica de ouro e vice-versa. Por outras palavras, a moeda era apoiada por metais preciosos. Tendo isso em conta, este modelo resultou em governos e nações que necessitavam de uma grande reserva de ouro e prata para atender à alta procura por transações cambiais. À medida que os anos avançam e a procura pela troca de moeda aumentava, todas as principais economias mundiais haviam fixado uma quantidade de moeda a uma onça de ouro. À medida que a oferta e procura por ouro aumentavam e diminuíam ao longo do tempo, a diferença no preço de uma onça de ouro entre duas moedas tornou-se a taxa de câmbio para essas. Isso colocou em jogo o primeiro meio oficial de câmbio na história. A Primeira Guerra Mundial viu o colapso do sistema padrão ouro devido a um aumento da grande tensão política entre a Alemanha e outros países europeus. Devido à exigência de projetos militares de maior dimensão, os governos começaram a imprimir mais dinheiro para substanciar o aumento das despesas militares. O custo financeiro desses projetos era tão significativo que não havia mais ouro suficiente para trocar por todas as moedas que os governos se encontravam a imprimir. Isso resultou num colapso no sistema. O padrão ouro, no entanto, tentou regressar nos anos seguintes, mas, mais uma vez, na época em que a Segunda Guerra Mundial surgiu, os países voltaram a abandonar o sistema. No entanto, até hoje, o ouro continua a ser a forma final de valor monetário. A oferta e procura de um instrumento específico tem sido o fator decisivo do valor desse instrumento, e como causou o colapso do sistema padrão ouro, deu origem a muitos outros fatores influentes que levaram os mercados de Forex conforme os conhecemos hoje. O valor de um par de moedas mudará ao longo do tempo com base na oferta e procura por ele. Se mais pessoas estiverem a comprar uma moeda para trocá-la por outra, o valor desse par aumentará com o tempo. Por exemplo, a taxa de câmbio entre os dólares americanos e canadianos pode aumentar em valor se mais pessoas venderem os seus dólares americanos para obter dólares canadianos. A oferta será maior e a procura aumentará também. Conforme referimos anteriormente, a troca de moeda existe há gerações. No entanto, não foi até 1973, quando o público em geral começou a ser capaz de negociar moedas. O mercado de câmbio controlado pelo Estado-nação operava antes de 1973, mas acabou dissolvendo-se rapidamente. Isso ocorreu dado que o Acordo de Bretton Woods não conseguiu manter as moedas sob controle. Este acordo foi assinado após a Segunda Guerra Mundial para permitir que as moedas se movam dentro de um intervalo de 1% para o valor nominal de cada uma. Outra característica importante do Acordo de Bretton Woods era que o dólar americano substituiu o ouro como principal padrão de conversibilidade para as moedas mundiais. No entanto, mudanças na oferta e na procura por moedas dificultaram que as taxas de câmbio em todo o mundo fossem mantidas sob controle. Fatores econômicos individuais dentro desses países só pioraram as coisas. Depois de 1973, o Acordo de Bretton Woods foi abandonado. Os países começaram a permitir que as pessoas trocassem pares de moedas. Isso começou com a China em 1981 e eventualmente chegou à Europa, e logo depois ao mundo inteiro. Embora o Acordo de Bretton Woods não tenha durado muito tempo, esse deixou um legado extremamente importante. Deu origem ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco Mundial e ao Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, o que levou à Organização Mundial do Comércio. A criação do trading online apenas fez com que fosse mais fácil as pessoas transacionarem moedas.